apesar de não ser um exemplo administrativo também, os caras estão encantados. Mas ali, claramente, os caras estão encantados. Mas a Argentina, ela é o nosso, não é o nosso espelho, porque não reflete aqui no Brasil o que acontece lá. Mas existe uma segurança, uma confiança de um time que ganhou a Copa América, ganhou a Copa do Mundo e, independentemente do que acontece fora, este é o grupo. O jogador tem que estar muito mal, mas muito mal para não desempenhar quando eles se encontram na seleção argentina. Aliás, se ele estiver mal no clube, é na seleção argentina onde as coisas vão fluir. Eu acho que tem uma outra coisa, né, Calçade? E aí não, assim, os jogadores da seleção argentina, cara, eles têm na seleção argentina, me parece, muitos deles, o seu principal objetivo de vida. Os atuais, você fala? É um negócio... Não, eu acho que é algo que não é de hoje. Não é de hoje. Mas teve geração que rachou no meio de Copa do Mundo, não tava nem aí. Teve geração, mas assim, não é de hoje. Mas não eles estamos falando adoram estar lá. Eles adoram estar lá. Eles transparecem isso. Isso. O Dybala, quando ele abre mão, ele... Beleza, e eu tô falando, né, assim, ele abre mão muito por conta, de Roma, da torcida da Roma e tal, mas ele abre mão de um salário 8 vezes maior do que o que ele recebe na Itália para jogar na Arábia Saudita, porque ele sabia que as chances dele ir para a seleção argentina e jogar estavam acabadas, praticamente acabadas, se ele fosse jogar no futebol saudita. Então, esse é um exemplo apenas, dentre tantos que a gente pode encontrar. O Brasil já foi assim. Então, essa coisa... Já foi. Eu lembro do Kaká falando pra gente aqui, um intervalo de bola da vez, Pô, é muito gostoso estar na época do auge do Kaká, é muito gostoso estar na seleção brasileira. A gente fala muito da relação do torcedor com a seleção brasileira. Tem a relação do jogador com a seleção. Porque é óbvio que é a mesma. Assim, quando o jogador é uma criança, quando o jogador tem ali 8, 9, 10 anos, ele também já vem de uma geração que não tem a relação com a seleção brasileira, ou que não via a seleção brasileira da maneira que a gente via quando tinha 12, 13 anos. É diferente. E acho que isso é um problema que tem a ver com uma série de questões do futebol brasileiro, mas isso influencia em absolutamente tudo. Então, esse espírito que você está relatando, eu acho que é um espírito que não se espera também de um jogador que é convocado pela seleção brasileira. O orgulho que o torcedor tinha de ver seus jogadores convocados para a seleção brasileira, o torcedor hoje não tem. O torcedor lamenta. Torcedores de futebol lamentam quando seus jogadores são convocados para a seleção brasileira. É óbvio que os jogadores não lamentam, mas o tamanho da seleção brasileira, para muito jogador, hoje não parece ser o mesmo que já foi num outro momento. E eu acho isso lamentável. Agora, tem a ver com uma série de questões, que são questões históricas, e para mim também, nesse caso específico, com uma certa falta de alma da seleção, de ideia do que você quer dessa seleção brasileira, de qual é... Porque hoje a seleção parece uma coisa burocrática. Tem que existir... Os caras têm que ir lá, jogar uma eliminatória meramente burocrática, porque a gente não tem nem atenção de... Nossa, tá jogando mal, hein? Vamos ficar fora da Copa do Mundo. O que poderia acontecer numa eliminatória europeia com qualquer grande seleção. Ficar fora de uma Copa do Mundo é muito mais viável lá. Aqui a gente sabe que, por pior que seja, você não vai ter E agora vai ser isso até a Copa. Vai ser isso agora até a Copa. Não tem mais nada, até a Copa. Isso, porque o Brasil ganhou 2 jogos, está tranquilão. Então, assim, a gente vai lá assistir o jogo e não tem essa tensão em relação ao... Só ouvir rapidinho o Pedro Ivo Almeida, que já está há bastante tempo cobrindo a seleção brasileira também, e vive a seleção atual de perto, está tentando participar desse linha de passe através da internet do Mané Garrincha, que deve estar difícil, mas ele está lá, bravo, Pedro Ivo. Pedro Ivo, não sei se você chegou a nos ouvir essa parte final da nossa discussão, da nossa conversa, sobre a energia ou a falta de alma dessa seleção brasileira, que não transparece, os jogadores pelo menos não passam, não transmitem e está a todo vapor na seleção brasileira. Você de pertinho nos traz que tipo de relato, meu amigo? Boa noite. Fala, Plihal, beleza? Abração para você, Biene, Jean... Calçade, fã de esporte aqui com a gente. É isso, é uma luta aqui, porque Capital Federal, um estádio desse tamanho, mas internet aqui é artigo de luxo, artigo raro, mas vamos lá que a gente dá um jeitinho, se posiciona, encaixa, acha um sinal aqui, participa. Eu acho que esse debate ele é interessante, ele vai muito além do jogo de hoje, né? Porque 4-0 você pode virar e falar que em novembro vai todo mundo chegar aqui feliz, porque a foto que fica, a imagem que fica é sempre do último jogo. Mas eu acho que tem uma situação também, o jogador sente
o ambiente que ele pisa. O jogador sente onde ele está. O Danilo, numa entrevista recente, que é dos poucos talvez que tenha tamanho para falar sobre isso, porque não dá para achar que o Savinho vai falar isso, que o Igor Jesus chegando agora vai falar isso, que o Luiz Henrique, ainda que tenha feito gol no jogo contra o Chile, fez hoje, possa falar isso. O Danilo virou e falou, eu fui ao presidente e falei, isso prejudicou o nosso grupo. E jogador se fala. O que ele fala que isso prejudicou? O Tite avisou um ano antes que ia sair. O Ramon ficou ali, não queriam o Ramon nem para a seleção de base. Até hoje não conseguiram demitir o Ramon. Porque a CBF não queria nem o Ramon e nem o Branco mais, mas não sabe o que fazer, não sabe demitir, não sabe como desliga. Então o Ramon não servia para a base, aí vai como tampão, aí chega o Diniz, eles ficam um ano lendo entrevista de que vai ser o Ancelotti, o projeto Ancelotti nunca existiu, naufraga, aí vem o Dorival, aí tem pressão, então o jogador sente. Então não dá para cobrar também que ele está olhando para tudo isso, ele chega aqui muito motivado, que ele está no melhor ambiente, que ele já participou, se situou de tempo de cobertura. Eu acho que em outros ciclos ali, o ciclo preparatório para 18, ainda que tenha sido conturbado, o Tite fez meio ciclo, depois o ciclo para 22, o jogador ele tinha uma certeza que a bola entrando ou não, tinha uma sensação de unidade. As pessoas estavam ali porque elas queriam, estavam tentando fazer a coisa dar certo. O time foi encorpando, o resultado ajuda, a bola quando entra ajuda, então todo mundo me parecia muito mais feliz. E quando ele chega em São Paulo na semana passada para essa data FIFA, o papo é um só, é pressão, tensão, nervosismo, se o Dorival vai continuar, se vai ter alguma mudança no meio do caminho, se o ciclo vai ser interrompido de novo. O jogador sente isso, ele entra cabisbaixo. O Rafinha, em papo com a gente essa semana, numa entrevista que ele deu pra gente, ele fala, o jogador se senta ali com medo de errar, com medo de falar alguma coisa, com medo de ser julgado. Então tem esse peso, tem esse medo, eu acho que contribui para essa tal falta de alma que o Jean citou. É algo subjetivo, mas você consegue, com a convivência, entender que já foi melhor e que ainda está longe do ideal, Plirra. E ele quer complementar, né? Eu vou muito na linha do que o Pedro diz, porque se os jogadores não têm o respaldo necessário quando chegam ali, no ambiente, não têm o amparo necessário quando as coisas não acontecem, né? Você não tem um esquema de jogo, uma ideia de jogo bem definida. Você mal sabia que era o técnico, não sei o que. Vou fazer uma metáfora. Vamos supor que a gente chegasse aqui na ESPN e a gente tem que usar a roupa X, mas chega ali a roupa não tá. E aí o microfone começa a dar mau contato, né? Você quer entrar no estúdio, a porta não abre direito, né? Passa isso dia após dia, você viajou muito, você tem um outro trabalho, no seu trabalho as coisas estão bem. Você ali é bem tratado, as coisas andam, etc. Você acha que o jogador não sucumbe diante disso? Não cai de nível o jogo dos caras? Eu não vejo nenhuma falta de comprometimento desses jogadores com a seleção. Eu até acho que já é muito generoso com a Argentina, porque essa é uma Argentina pós-Copa América, porque a Argentina anterior rachava, a Argentina anterior o Messi abandonava a seleção e pediam para voltar, metade do país criticava, aí ganhou a Copa América e o jogo virou. A relação do argentino com a seleção, eu não acho que seja de agora, não. Essa loucura que eles têm. Pode pegar o Sorin, pega os caras que trabalharam com a gente. Eles são malucos pela seleção. Eu acho que está fazendo uma confusão. Não estou fazendo confusão nenhuma. Minha maneira de ver. Talvez não esteja entendendo. Não, eu estou entendendo. O argentino, ele é muito mais, principalmente esses jogadores, um torcedor de arquibancada do que o brasileiro. O brasileiro, respeitosamente, o jogador gosta de estar ali do lado do dirigente, do camarote. O argentino gosta de estar no meio da gente, com o clube e com a seleção. Uma outra relação com o futebol. Mas é disso que eu estou falando. Não é só com a seleção. Quando eu citei... Mas eu não acho que os jogadores têm uma relação com a seleção, tipo, não estão jogando porque não estão muito afim. Quando eu citei a própria relação que os argentinos que vem desde criança, eu estou falando disso. Com clubes também. Porque eu acho que a relação que eles têm, no fim das contas, acaba contando na hora que o cara é convocado. Ela pode vir de antes, mas ela acaba contando na hora que ele é convocado. A questão é que hoje a gente já vive com uma seleção, uma geração de jogadores que estão na seleção e que cresceram já na sua infância e na sua adolescência, tendo na seleção essa relação que a gente tem com a seleção brasileira. Claro que para o jogador é importante. Eu não estou dizendo que está faltando comprometimento, que eles não estão dedicados, ou que eles não estejam correndo, ou que estejam fazendo corpo mole. Não é essa a questão. E não estou nem falando só de aspectos históricos, porque quando eu falo de alma também, ou de ideia, ou de um objetivo, eu falei, e eu sei que a maioria era contra, mas eu era contra. Se era para contratar o Dorival Júnior para técnico da seleção, eu não teria demitido o Diniz. Por quê? Porque acho que o Diniz, neste aspecto da coisa
quase que lúdica que as pessoas esperam da seleção brasileira, de ter um objetivo, de ter uma ideia, de não ser algo meramente burocrático. Isso não é uma crítica ao Dorival. O Dorival é um bom treinador do futebol brasileiro há muitos anos, sendo esse cara que ele é. Você acha que a mudança só se justificaria se fosse para ter um choque maior? É óbvio. Assim, se fosse para... Diniz, fica aí esperando e guardando a cadeirinha para Ancelotti, ninguém vai discutir a respeito disso. Mas para fazer esta troca, é aquela troca. Pensaram... Perdeu 3 jogos, você é demitido, assim como o Dorival poderia ser demitido. Se Carlo Ancelotti tivesse topado, quanto tempo ele aguentaria? Porque é o seguinte, a gente está falando de algo... o que todo mundo quer é que a gente... Ele ia ter 2 anos, hein? Flauta, hein? Não, mas ele não ia aguentar a zona que o Pedro Ivo acompanha muito bem. Né? Ele não ia aguentar isso. O celular, a internet não pega, né? É o seguinte, cara, você pega o... Imagina ele tentando mandar mensagem para a senhora Ancelotti. O dia a dia do Rafinha é com o Hans Flick no Barcelona. O dia a dia do Rodrigo e Vinícius e Carlo Ancelotti no Real Madrid. O CT do Real Madrid parece a NASA, cara, um negócio assim espetacular. Aí você pega jogadores assim, do mais alto nível, que a seleção brasileira tem isso ainda, que atuam em grandes clubes e que são mais organizados do que a CBF, todos eles. Por pior que eles estejam, eles são melhores do que uma entidade que só enxerga a seleção e a Copa do Brasil. Mais nada, não quer saber mais de nada. E aquilo que deveria tratar bem, trata mal. Campeonato estadual, não esqueça isso. Mas isso aí é a turma que manda. Aí são os 27 lá. É isso mais importante para a federação. Então, cara, é o seguinte, aquilo que eles deveriam cuidar... Todos aqui, hein, Calçade? Imagina. Obrigado, Pedro. Completo. Eu não sabia. Casa cheia, meu amigo. Óbvio. Filha, amigo, papagaio, cachorro. E o estadual nada atrapalha, não tem data fria. Funciona bem. Estadual o pré-jogo é bom, o pós-jogo é bom e o que atrapalha é o jogo. O jogo é uma droga. O jogo atrapalha essa agenda que é um negócio. Perfeitamente. Vamos lá. Tem que ir para o estádio, trânsito. Tem que ir para o estádio, tal, você tem muito barro. O cara, então assim, o que todo mundo quer? Qual é a solução? Como se a gente tirasse uma solução do bolso e todos que estão no futebol, falassem, a solução é essa daqui. A carta mágica. Não existe. A solução, para mim, é organizar e fazer bem feito. Mas aí você vai usar os exemplos de quem fez mal feito, tudo errado e foi campeão no mundo. Não dá para seguir. Prefiro seguir o exemplo da Alemanha, que tentou fazer tudo certo e ganhou a Copa do Mundo, do que a da Argentina, que foi aos... Você aumenta a chance de você fazer as coisas certas, só isso. Certeza não tem, Agora, é um jogo. Nós estamos muito distantes disso. Porque é o seguinte, o jogador vem desse cenário, a hora que ele bate o olho na galera ali, no entorno, aí ele fala, não é sério isso aqui. Aí dá uma... E ainda o time não jogando, dá uma derrubada. A comparação com a Argentina, que a gente vai vir e mexe se pegar, ela é muito cruel mesmo, porque a Argentina tem rigorosamente a base campeã do mundo. E depois de um ano e meio, campeã da América. O que a gente pode aprender com a Argentina? Isso não nada, mas... Quantos jogadores hoje estavam na eliminação para a Croácia do Brasil? Marquinhos e Danilo só? Só, né? O Bruno Guimarães. Mas o Bruno entra no jogo? O Bruno era reserva, né? O Rodrigo perde pênalti. É verdade, o Rodrigo perde pênalti. A questão é que, assim, a Argentina, ela não é exemplo de nada. Rafinha foi titular ou já tinha perdido a posição? Paquetá não estava porque foi suspenso. O Uruguai tem comprometimento igual da Argentina. Muito mais de participação. Saber o que está acontecendo. Mas peraí, eu não estou dizendo... Em momento algum eu disse que a Argentina é exemplo de alguma coisa. Eu estou falando que, em relação a esta relação com a seleção, existem diferenças. Para mim, isso é absolutamente indiscutível. Existem diferenças que, inclusive, nascem, e não é de agora, não é porque a Argentina foi campeã do mundo. Eu tenho vários amigos argentinos que gostam quando tem jogo da seleção argentina, que já gostavam antes do título mundial, quando tinha jogo da seleção argentina. Porque a AFA não arrebenta os clubes quando tem jogo da seleção. Mas é óbvio, é isso que eu tô falando, Por isso que eles não pegaram bronca da seleção. Mas é isso que eu tô falando há 10 minutos. Mas não é só por isso. Mas não é o seguinte... O sentimento dos caras é diferente. Aqui, por que a gente... Você acha clube, com a seleção, com tudo. Aqui, a galera odeia a data FIFA. Porque a data FIFA é uma porcaria, porque o futebol de seleção... É ridículo isso. Jean. Na verdade, as pessoas odeiam data FIFA aqui, porque a data FIFA, ela só traz prejuízos, só traz desgosto para o torcedor que curte mesmo o futebol, porque ferra com o clube dele, como em nenhum país sério do futebol sério no mundo os clubes são prejudicados, e não traz nenhum benefício. E vai odiar ainda mais em novembro, hein? Porque em novembro o brasileiro não para porque não tem calendário. Exato, mas assim, você só tem prejuízo na data FIFA e não tem nenhum benefício, porque nem curtir a seleção você curte. E quando então, joga que aqui, essa relação o existe. ingresso, né, Fala, Pedro?
Você teve contato lembrado. com o público. A minha dúvida. Fala, Pode falar, Calça. Não, digo assim, e quando joga no Brasil, essa relação não é facilitada, porque o preço do ingresso é lá nas alturas, no estádio não estava lotado. A gente via daqui as cadeiras vermelhas. O primeiro tempo é um primeiro tempo gelado. É aquele público ali de tá olhando o celular, tá vendo se compra um cachorro-quente, uma Coca-Cola, a seleção não anda. Só se escutava os bravos 80, 100 peruanos ali batucando, gritando, batucando. O primeiro tempo foi horroroso, né? Eram 80 ou 100. Porque é um público quase que fabricado, né? Porque se você joga o ingresso a R$1.000 e esgota em 2 horas, eu vou ter que botar o rabo entre as pernas, admitir que é um sucesso de público, debater acesso, fomento de futebol. Só que você joga o ingresso nas alturas. E na véspera e na antivéspera, você está catando gente na cidade para dar ingresso? O patrocinador, para dar um exemplo, patrocinador que na última data FIFA não recebeu sua cota completa, dessa vez ele recebeu triplicado, porque tinha que despachar ingresso para alguém. Entendeu? O pessoal que está aqui, que veio para Brasília participar do JUB, Jogos Universitários Brasileiros, que eles estão nos hotéis aqui da região do setor hoteleiro Norte-Sul, próximo a Mané Garrincha, é ingresso a rodo, entendeu? Conhece alguém? Conhece não sei o quê? Gabinete, senador, deputado, assessor, periquito, papai. É ingresso para todo mundo. Então, era um público fabricado para não se causar um fracasso absoluto de cadeiras vazias. E vai botando gente. Primeiro tempo empurraram ali para o setor central, para a câmera da TV, sabe, não ficar vazia. No segundo tempo foi chegando gente no meio do jogo, ou seja, gente que não se organizou para estar aqui, mas foi ganhando ingresso e foi chegando. Então, acho que sim, a gente precisa discutir. Isso vai dialogar com o que eu queria pontuar com o Dian. Eu acho que o ponto dele da relação dos argentinos com a seleção é diferente, mas eu acho que vai um pouquinho além da escaloneta, ou do Brasil do Dorival, ou do Brasil do Tite, ou da Argentina diante da Copa América. Isso. Eu acho que a relação do argentino com o futebol, ela é diferente. É isso. O brasileiro não É gosta isso. muito de futebol. Quem gosta de futebol somos nós aqui, malucos. O brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro gosta de ganhar. Mas a relação com o clube é diferente, né, Quando o Pedro? rival perde, ele acompanha. Mas eu acho que a Argentina, eu tive numa Copa América com o Plihal, em 2015, a gente estava em Santiago, lembra, Plihal? Aquilo ali era praticamente o fim, o Messi era um fracassado, perdia mais uma final, era, sabe, tudo armado ali, a seleção chilena ganha, o Messi... E o povo argentino, eu não me lembro dessa relação com a gente de largar, de frieza, não. Era uma relação de sofrimento, Isso. de vamos lá, de vamos tentar de novo. Então, eu acho Em que sentimento. toda a relação do futebol do argentino, Então, independente de clube ou de seleção, tem diferença e isso vai pesar agora. E para o brasileiro que gosta muito de ganhar e gosta muito do seu clube e só gosta da seleção quando ganha e na festa da Copa do Mundo, eu acho que é compreensível essa distância. O que não é compreensível é quem comanda a CBF não entender essa distância e achar que vai continuar fazendo, sabe, projeto político que daqui a pouco a bola... Porque assim, daqui a pouco a bola entra, as coisas melhoram. Eu já ouvi isso, vocês já devem ter ouvido. Quando a bola entrar, melhora. Mas como é que a gente faz para a bola entrar? Mas só acho assim... É muito mais fácil você dar uma mesada para o dirigente do que prestigiar e investir no futebol. Eu entendo que, de fato, a relação do argentino com o futebol de maneira geral... Quer ver outro exemplo? Você pega jogador argentino atuando no futebol brasileiro, tem uma porção que não são, na grande maioria, de seleção argentina, de seleção nacional. Os caras, dia de jogo da seleção argentina, postam ali, eles assistindo ao jogo, tal, alguma reverência ao Messi e tal. Quando que um brasileiro perdido aí pelo mundo faria isso com a seleção Os jogadores brasileira? argentinos são mais torcedores. Do clube, da seleção, assim, de tudo. Pra mim, não... Sabino dormiu cedo lá embaixo? Não quer dizer que ela tenha vantagens. Só não dá pra mim Não é essa ampliar questão. isso e dizer que só o futebol do argentino é mais... a relação do argentino com o futebol é mais ampla de maneira geral e a do brasileiro menos, porque eu acho que a diferença com que o torcedor brasileiro trata o seu clube, o fanatismo, a loucura, a paixão. Claro, quem gosta de futebol, porque quem não gosta de futebol não gosta de futebol. Mas nós nos esforçamos para afastar. Não, a gente se esforça, mas o que eu quero dizer é que assim, a indiferença em relação à seleção brasileira é muito diferente do que acontece na relação com o clube de futebol. Então não quer dizer que o torcedor brasileiro é incapaz de curtir o futebol, de gostar do futebol, de ser maluco por um resultado, de ficar deprimido, triste. Então, assim, com o clube, eu acho que os torcedores brasileiros curtem. A seleção pediu para ser tratada com essa indiferença.